Olá, meus amados, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu me chamo Emerson Ferreira, sou coordenador pedagógico do INTEPRE, que é o Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião. Queridos, é com um prazer muito grande que nós nos reunimos mais nesta oportunidade para trabalhar o terceiro livro desta divisão de livros sagrados, denominados por livros poéticos. Essa divisão de livros que nos traz profundidade bíblicas a respeito de Deus, da pessoa de Deus, seu caráter, sua justiça, e por que também não dizer que traz aspectos profundos que são extremamente imanentes à natureza do homem, seus sentimentos, seus desejos e suas ambições. O livro, ou esta divisão em particular, dos livros poéticos, é sem sombra de dúvida o recôndito da nossa alma, onde a gente absorve valores, preceitos, ensinos de uma envergadura tão profunda que nós precisamos atentar com mais zelo para essa classe de livros tão gloriosa da Bíblia Sagrada. Nós, anteriormente, já trabalhamos os livros de Jó e o livro de Salmos. Nesta oportunidade, eu convido você para juntos trabalharmos o livro de Provérbios. Queridos, o primeiro aspecto que eu quero trabalhar com vocês é a respeito da sua autoria. Obviamente, comumente nós entendemos ser este monarca destacável em toda a comunidade de Israel, denominado de Salomão. Além de Salomão, há outros autores, segundo a tradição judaica, que contribuíram para a então revelação bíblica e a escrita deste tão formidável material escriturístico. Dentre eles, conforme você tem, Agur vai escrever o capítulo de número 30 e Lemuel o capítulo de número 31. Quero trabalhar com vocês também no próximo slide o aspecto da data. É bem verdade que são dois elementos onde há uma certa controvérsia entre a tradição judaica a respeito da sua data e da sua autoria. Todavia, a data mais provável para a composição de Provérbios é por cerca de 950 a.C. Porém, a obra só foi organizada, como está nos dias de hoje, por volta do século VII, depois da queda de Jerusalém com o exílio da Babilônia. Queridos, eu quero trabalhar com vocês as chamadas características desse livro tão glorioso, conforme vocês têm aí. Primeiro, o termo hebraico para provérbios significa comparação e acabou por ser usado para qualquer tipo de escrito sapiencial, conforme a gente vai ter em Salmos 49, versículo de número 4. Queridos, o livro de Provérbios, ele é, na verdade, o desenvolver de pequenas frases que são profundas, contundentes e que querem trazer para nós algo de muito glorioso a respeito de Deus ou a respeito dos homens. Geralmente, a cultura hebraica vai trabalhar o aspecto da poesia de uma forma diferenciada. Em algum momento, nós vamos ter uma série de preceitos em pequenas frases. Em um outro momento, nós vamos ter uma curta narrativa a respeito de um episódio onde o poeta e escritor está analisando. Em um outro aspecto, nós vamos ter uma narrativa de uma parábola. Portanto, o livro de Provérbios, bem como também o livro de Eclesiastes, é, na verdade, uma troca simultânea, uma variedade de frases curtas, de narrativas breves e também com a manifestação e a exposição de parábolas. Este livro, não apenas o livro de Provérbios, mas todos os livros poéticos, eles recebem esse termo de sapiencial. Esse termo sapiencial, ele é oriundo do latim e denota livros que nos leva à reflexão, que vai trazer um sentido de uma profunda sabedoria para o nosso conhecimento e edificação. Portanto, a palavra sapiencial, ela é oriunda do termo latim. Queridos, os ditos reunidos neste livro formam uma biblioteca de instruções, como viver uma vida piedosa na terra,
e como estar seguro da sua recompensa no porvir. Na verdade, o livro de Provérbios, os capítulos e os versículos que aqui estão, na verdade são profundas orientações de como nós devemos viver dentro dessa nova realidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor, ou para a comunidade judaica, como deve viver aquele que outrora foi chamado para ser povo de Deus. Todavia, o que nós precisamos entender é observar essa dupla ou esse duplo propósito ao analisar esse livro de Provérbios. Ele serve para nos mostrar, apontar de como nós devemos viver e também nos apresentar e nos dizer que no decorrer da nossa vida, nas aplicações de suas instruções diárias, iremos alcançar a salvação prometida para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Então, esse aspecto duplo é extremamente importante no livro de Provérbios, bem como todos os livros sapienciais. Queridos, ainda trabalhando as características deste livro de Provérbios, conforme você tem aí na sua tela, sendo assim, nós não podemos reputá-los como meros dizeres sofisticados, mas sim um manancial transmissor de vida e sabedoria espiritual. Queridos, nós não podemos condicionar os dizeres dos livros poéticos, e por que não dizer aqui do livro de Provérbios, a uma mera exposição de textos bonitos e sofisticados. É bem verdade que Deus confia a Salomão uma sabedoria incomum. Todavia, a beleza de Provérbios, ela não repousa apenas no seu aspecto estético, mas sim na profundidade da revelação do amor e do caráter de Deus. Então, nós podemos entender que além de beleza estética, além da beleza da poesia judaica, nós temos também profundas verdades que servem para nos alimentar espiritualmente. Também nós precisamos entender que o livro de Provérbios, ou a forma de poesia aqui estabelecida, era bastante conhecida no mundo antigo e remonta ao século 22, ou melhor dizendo, remonta ao século 27 a.C. Meus amados, é importante ressaltar que foi nos tempos de Salomão que surgiram os primeiros grandes pensadores e filósofos de que temos conhecido. É bom destacar que a sabedoria que Salomão tem, a profundidade com que ele fala, a harmonia e o domínio do assunto é algo que vem única e especificamente do manancial que não se esgota, que é a pessoa de Deus. Esta sabedoria não é uma sabedoria comum, não é uma sabedoria humana, mas é uma sabedoria que emana de Deus para a edificação de todo aquele que se apropria e que entende a relevância dos ensinos dos livros de Provérbios para as nossas vidas. Queridos, eu quero trabalhar com vocês agora o aspecto do propósito do livro. Aliás, conforme você tem aí, quais foram os principais propósitos do livro de Provérbios escrito por Salomão? Poucos livros vai apresentar de forma tão detalhada o propósito de que ele foi escrito. Se nós atentarmos bem, já no começo desse capítulo, no capítulo de número 1, versículo 2 ao versículo de número 6, o autor ele apresenta uma síntese abreviada a respeito do propósito de seu escrito. Atente aí e vamos ler juntos o que está escrito em Provérbios, capítulo 1, versículo de número 2 até o versículo de número 6. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender
os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. Queridos, conforme nós lemos agora, de uma forma bastante detalhada, o escritor vai nos dizer a importância dos escritos contidos dentro desse livro, para dar instrução, para fomentar justiça, juízo, para que possa haver em nós uma boa relação, tanto no seu aspecto vertical, no relacionamento nós e Deus, como no seu aspecto horizontal. Aliás, aqui nós temos conselhos práticos, profundos, de como nós devemos gerir os nossos relacionamentos entre os nossos irmãos. Portanto, eu convido você, mergulhe no livro de Provérbios. Coincidentemente, tem 31 capítulos. Poderíamos dizer que deveríamos ler pelo menos um capítulo por dia, para que no final do mês a gente possa entender e receber gotas de sabedoria para o nosso viver diário. Queridos, o versículo-chave, eu quero trabalhar com vocês aqui, só para vocês entenderem qual é a máxima, qual é o conceito que rege o livro de Provérbios. Um versículo-chave dentro de um livro, ele vai esboçar, ele vai traduzir toda a verdade que está contido e amarrado em todos os demais capítulos e versículos do referido livro. Quando a gente lê o livro de Provérbios, no capítulo do número 1 e versículo de número 7, olha a riqueza que o autor nos revela. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Queridos, esse texto bíblico revela-nos algumas verdades que eu gostaria de destacar aqui com vocês. Primeiro, precisamos entender que sabedoria é diferente de acúmulo de conhecimento. Nós estamos vivendo um período onde se confunde muito o conhecimento com a sabedoria. A sabedoria é aquele elemento onde nós aprendemos, adquirimos experiência mediante comportamentos, atividades no dia a dia que nos ensina preceitos profundos. O conhecimento você adquire através de leitura de bons livros, de fazer uma boa faculdade. Todavia, o que nós precisamos entender é que muitas das vezes o conhecimento vai trabalhar o seu aspecto no que diz respeito à sua inteligência. Todavia, a sabedoria vai trabalhar o elemento da maturidade, do viver, do testemunho, de assimilar, de trabalhar as nossas relações fraternais. Queridos, nós estamos vivendo um período onde há um crescimento vertiginoso de conhecimento, mas percebe que todo conhecimento no campo da ciência, no campo da religião, não tem trazido mudança para aquele que o possui. Portanto, é importante distinguirmos aqui: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O homem mais sábio não é aquele que acumula em sua vida, em seu histórico, em suas paredes, um acervo significativo de diplomas. Não, esse pode ser seguramente um homem bastante inteligente, um erudito, mas o sábio, segundo a Bíblia Sagrada, é aquele que primeiramente entende o temor do Senhor. Compreender esta verdade vai fazer-nos entender profundamente que o que nós mais precisamos nos dias de hoje não é apenas de conhecimento, de acúmulo de conhecimento que fique armazenado apenas no nosso cérebro, mas que possamos buscar sabedoria, porque a sabedoria ela vai moldar o meu comportamento diante da sociedade e, primeiramente, diante de Deus. Portanto, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porém, os loucos vão desprezar esta sabedoria e vão desprezar os ensinos. Repito mais uma vez, há uma busca frenética por grandes e profundas descobertas. Há uma busca translocada para aquele que atinge um determinado nível de conhecimento e querem cada vez conhecer mais. E o que se percebe
é que nessa busca insaciável do conhecimento, o homem se distancia de Deus, porque não entende e não sabe diferenciar entre a inteligência e a sabedoria. A sabedoria, ela emana de Deus e certamente o temor do Senhor é o elemento que vai alimentar o aspecto da sabedoria. É muito mais importante ser sábio do que ser inteligente. É muito possível alguém ser inteligente e se perder. Mas o sábio que teme a Deus certamente terá sua alma salvaguardada pelo Senhor nosso Deus. Queridos, eu quero trabalhar com vocês agora, nesse próximo slide que aparece aí, um tema importante, que é o aspecto da definição do termo. De onde vem esse termo provérbios? Aliás, o que quer significar esta expressão provérbios? Vamos lá? Por definição etimológica, podemos dizer que um provérbio é uma frase curta, elaborada e que remonta uma verdade adquirida através da experiência e que se consolida pela forma breve e o tom energético. Não é isso que a gente percebe no livro de Provérbios? Pequenas sentenças que vão, de uma certa maneira, nos elucidar verdades profundas a respeito de Deus e a respeito de nós mesmos. Se pegarmos o livro de Provérbios, nós vamos perceber essa característica. Sentenças curtas, todavia de forma breve e um tom bem enérgico. Nós precisamos entender que, além da definição etimológica do termo, a gente precisa entender, em termos práticos, o que vem a ser provérbios. Conforme está aí, em termos práticos, os provérbios são lições extraídas das experiências do dia a dia comum, cuja finalidade é instruir, esclarecendo situações complexas e fornecendo orientações providenciais para decisões corretas. Queridos, é para isso que serve. Esse é o conceito que nós podemos extrair do livro de Provérbios. O livro de Provérbios vai nos mostrar que essa sabedoria ela é adquirida mediante experiências simples do dia a dia. Eu entendo aqui que Deus, ele é um ser na sua grandeza, na sua soberania, mas ele emprega-se de métodos tão simples para nos comunicar verdades tão profundas. É bem verdade que se Deus fosse revelar no auge do seu poder e da sua glória, certamente nós não entenderíamos. Mas Deus utiliza-se do sábio poeta, com palavras simples, com experiências da vivência diária, para que possamos, como eventos que se desencadeiam no cotidiano, nos fazer entender profundas lições. Entendendo essas lições, vamos procurar desenvolver métodos e um norte, uma orientação para decisões importantes em momentos de aflição, em momentos de desespero, em momentos onde nós não encontramos refúgio e abrigo. O livro de Provérbios, a busca da sabedoria proveniente de Deus, terá este propósito: revelar-nos, orientar-nos a respeito de decisões importantes em momentos extremamente complexos. Queridos, de forma bastante abreviada, eu quero trabalhar com vocês aqui as principais lições do livro de Provérbios. Eu quero pontuar cada uma, obviamente, sem ser extensivo, sem ser muito exaustivo, mas eu quero aqui trazer os principais pontos abordados no livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele é um acervo literário que vai tratar a respeito de vários assuntos. Diferentemente dos livros históricos, diferentemente das narrativas que nós vimos nos grupos anteriores, na Torá, nos chamados livros históricos, o que nós vamos ter aqui são um conglomerado de assuntos que são abordados de forma muito rápida, muito breve. Nós vamos perceber aqui que o livro de Provérbios, aliás, esta é uma característica dos principais livros sapienciais, como, por exemplo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, vai trabalhar de forma muito breve
uma infinidade de assuntos que são importantes e extremamente relevantes para a nossa vida em Deus. Aqui eu quero trabalhar com você. O primeiro ponto é a busca pela sabedoria. O que o livro de Provérbios ele quer nos trazer? Primeiro, o desejo, a busca pela uma sabedoria. Não é a sabedoria do homem, não é a sabedoria do mundo, porque a sabedoria do mundo chama-se sagacidade. O que nós precisamos é daquela sabedoria que emana de Deus. O apóstolo Tiago, em uma das suas cartas, vai nos dizer: está alguém sentindo a necessidade de mais sabedoria? Peça a Deus, que Deus dá com liberdade, que Deus dá com profundidade. A busca pela sabedoria precisa ser algo exaustivo, como a busca da corça por águas em pleno deserto. Queridos, nós sabemos que as corças, apesar de serem animais desérticos, elas não possuem aquela chamada reserva de água, como tem os camelos, por exemplo, nas suas corcovas. Mas quando a corça ela sente a necessidade de água, ela sai buscando de forma desesperada pelo deserto. Obviamente, por questão de hidratação, mas tem um elemento extremamente importante. A corça, quando ela fica distante, quando fica muito tempo a sua estrutura física sem receber água, ela começa a exalar um cheiro, e este cheiro ele chega muito fácil aos seus predadores. Então, quanto mais distante da água a corça fica, ela emite, através do seu odor, a localização para os seus predadores. Isso faz com que, quanto mais tempo ela fica sem água, ela corre um sério risco de vida. Daí, há uma busca desesperada para manter-se viva, porque sem água ela será uma presa muito fácil para os seus predadores em redor. É por isso que o salmista vai dizer que eu busco a tua presença, assim como a corça, ela anseia por água, assim, Senhor, desejo ter a tua presença. Porque a busca pela água é questão de sobrevivência. E eu fiz aqui esta ponte, este link, para que você possa entender que a busca da sabedoria, ela também é fundamentalmente importante para cultivarmos a nossa vida cristã e termos uma vida em excelência para a glória de Deus. Segunda grande verdade que está dentro do livro de Provérbios é a necessidade de sermos guiados pela sabedoria que vem do alto. Esta tem sido certamente uma das maiores dificuldades da nossa humanidade. Como a gente percebe, nós estamos vivendo um período do culto à intelectualidade, do culto ao saber, do culto à cultura. E a gente percebe que quanto mais culto o homem se torna, quanto mais inteligente o homem procura ser, mais distante ele fica de Deus. Nós estamos vivendo um período onde virou moda alguém se denominar como um agnóstico, ou seja, aquele que estudou tanto e ele passa a entender que é impossível justificar a existência de Deus. Ele não se denomina ateu, mas ele se denomina um agnóstico por conta do tom de intelectualidade que rege esse termo. Percebem que os homens crescem em sua inteligência, mas eles diminuem em seu aspecto de sabedoria, de compreender o querer de Deus. Nós não precisamos de uma sabedoria mundana. O que nós precisamos é de uma sabedoria que vem do alto, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conforme você tem aí no seu próximo slide, um terceiro elemento extremamente importante no livro de Provérbios é que a lei da semeadura ela é um princípio eterno. O capítulo de número 6, no versículo de número 18, vai nos trazer esta grande verdade. Entenda, impossivelmente alguém se envolverá com o pecado e sairá ileso. Esta grande verdade
reverberada pelo poeta sábio Salomão, é uma grande verdade, é uma confrontante verdade que nós presenciamos nos dias de hoje. Nós vivemos em uma sociedade hedonista que busca de forma desenfreada os prazeres da carne. Todavia, o que nós temos visto também é que, paralelamente, essa busca desenfreada pelo prazer, há um crescimento vertiginoso de doenças sexualmente transmissíveis. Então, há uma onda de enfermidades novas surgindo e por conta, muitas das vezes, de práticas imorais com que os homens praticam e a consequência bate logo à porta. Nós vivemos um mundo onde a violência, o desapego à vida, a exposição da fúria de forma gratuita está sendo ventilada nos dias de hoje. Todavia, nós precisamos entender que a lei da semeadura ela é um princípio eterno e Deus vai cobrar, agir de forma mais enérgica, porque ninguém permanecerá impune diante de toda a consequência de pecado. O sábio Salomão vai nos dizer uma grande verdade, que se nós envolvermos, sairmos da presença de Deus, envolvermos em nossas práticas e pecados, não pensamos que nós vamos sair ileso, porque a lei da semeadura, ela é um princípio eterno que não falha. Cuidado com o que você planta. Eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu planto, porque certamente a colheita chega e ela chega no momento exato, porque o princípio da lei da semeadura vai trabalhar um dos aspectos mais importantes da teologia, que é o aspecto da soberania e da justiça de Deus. Deus é um ser justo e não faz vista grossa ao pecado. Na parte 4, eu quero trabalhar com você esse quarto aspecto da importância e das principais lições do livro de Provérbios, a necessidade de entendermos a aplicação da disciplina divina. A disciplina do Senhor sempre será terapêutica e pedagógica. Queridos, nós precisamos entender que nós, como filhos, fomos chamados para sermos corrigidos pelo Senhor. Se fores corrigidos pelo Senhor, não despreze a sua disciplina, porque Deus certamente quer nos conduzir debaixo da sua bênção e debaixo da sua graça. Fazendo uma leitura no Antigo Testamento bíblico, mais precisamente no período do cativeiro babilônico, e por que não retroceder um pouco, no período do chamado cativeiro egípcio, Deus não estava apenas punindo a geração. No deserto, Deus não estava apenas punindo aquele povo rebelde, mas Deus também estava disciplinando, corrigindo, de modo que eles pudessem entender quem é Deus e quem é a sua soberania. Queridos, não esqueçamos disso. Nunca o processo disciplinar divino vai ser neutro. Ele sempre vai trazer escondido duas grandes verdades e princípios que são imutáveis. A disciplina de Deus, ela é terapêutica, ou seja, ela te cura, mas também ela é pedagógica. Ela nos ensina princípios gloriosos. Amados, caminhando para o final, conforme você tem aí no slide, a quinta lição é a necessidade de guardarmos a nossa língua no capítulo de número 18. E aqui eu faço uma pergunta para você que está aí do outro lado, meu aluno que me ouve nesse momento. Será que estamos tendo prudência no abrir da nossa boca? Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com as palavras que você profere. O livro de Provérbios vai trabalhar muito esse aspecto da importância daquilo que eu pronuncio. O Novo Testamento, no Evangelho de Jesus Cristo, nas epístolas pastorais de Paulo, de João, de Pedro, vão reverberar esta verdade, a importância de sermos prudentes com aquilo que nós falamos. É bem verdade, como vai nos dizer o Novo Testamento bíblico, não é possível que de uma única fonte jorre dois tipos de água. Não se glorifica e bendiz a Deus com seus lábios e ao mesmo tempo se amaldiçoa teu irmão
ou fala mal, ou levanta calúnia contra o teu irmão. Queridos, tomemos um cuidado. Este é um princípio eterno contido no livro de Provérbios. Será que a nossa boca está sendo utilizada a serviço da bênção de Deus ou será que estamos utilizando-a para maldizer pessoas? Cuidado! A sexta lição que eu quero trabalhar com vocês é a importância do zelo na instrução dos filhos. O capítulo de número 23, o verso 13, vai nos trazer uma lição gloriosa. Nós vivemos um período onde a juventude está cada vez mais rebelde. Estamos vivendo um período onde recentes levantamentos de pesquisas e dados têm nos mostrado verdades alarmantes a respeito do mau comportamento desta sociedade. Queridos, nós precisamos entender que os nossos filhos precisam ser assistidos por nós de uma forma mais próxima. Os princípios da educação, da moral e da ética são princípios bem reverberados no livro de Provérbios. Eu deixei essa frase aqui para você refletir e eu gostaria que você entendesse o princípio quando diz que quando os princípios familiares passam a ser negligenciados já dentro de casa, a sociedade fica enferma. Nós vivemos uma sociedade enferma porque está faltando educação familiar, princípios sendo expostos na mesa da nossa própria casa. Para terminar esse slide, mais duas lições dentro do livro de Provérbios, a necessidade de confissão de pecados. Provérbios 28, versículo de número 13. Queridos, pecados não confessados geram doenças incuráveis na alma. O sábio Salomão vai trabalhar esse aspecto da necessidade de recorrermos ao Pai amoroso quando pecamos. Nós precisamos entender que dentro da igreja evangélica não existe uma Marvel gospel. Ninguém é super crente, ninguém é mulher maravilha. Somos homens dotados de fraqueza, somos homens dotados de volição, de desejos. Todavia, nós precisamos entender que quando nós pecamos perante o Senhor, nós agredimos a sua santidade e precisamos necessariamente, urgentemente, corrermos para os pés do Senhor, porque nele há abundante perdão e graça para as nossas vidas. O salmista Davi vai dizer que enquanto eu escondia o meu pecado, os meus ossos se apodreciam. Pecado não confessado gera câncer nos ossos, mas quando nós nos derramamos diante do Senhor, confessamos a nossa culpa perante o nosso Deus nos abençoa de forma grande e poderosa. Queridos, é importante analisar o contraste entre Saul e Davi. Se fazermos uma análise, é bem possível no final nós entendermos que Saul transgrediu muito menos do que Davi. Ou melhor, Davi transgride mais do que Saul. Mas qual é a diferença onde Deus rejeita Saul e Deus trata Davi como um homem segundo o teu coração? É porque Davi tinha uma peculiaridade. Davi sabia reconhecer quando pecava e corria para os pés do Senhor a fim de não perder a sua presença. É importante destacarmos que nós, nesta nova dispensação, somos templos do Espírito de Deus e como templo do Senhor, Ele habita em nós. Mas que consenso há entre o templo e os ídolos? Então, quando este templo está preparado para receber a presença de Deus, a graça de Deus é notória. Todavia, quando nós reunimos outros ídolos e ocupa esse espaço, a presença de Deus vai se extraindo do nosso meio, vai perdendo a sua força e ímpeto e a gente perde a comunhão com o Senhor nosso Deus. Portanto, a necessidade de confessar os nossos pecados é um princípio reverberado pelo sábio poeta Salomão. Em último lugar, lições profundas que entendemos no livro de Provérbios. A palavra de Deus é âncora para as nossas almas. Capítulo 30, verso 5, vai deixar-nos a verdade de que a palavra de Deus sempre será refúgio para o necessitado. Queridos, o livro de Provérbios é um livro muito amplo. O livro de Provérbios é um livro glorioso. É claro que faz necessário nós entendermos, estudarmos de forma didática, profunda, a respeito dos seus princípios e de suas verdades. Procuramos aqui
trazer apenas uma síntese abreviada. O nosso tempo não nos permite fazermos uma abordagem mais exaustiva a respeito dos 31 capítulos, mas eu desafio você a abrir um mês e trazer todos esses capítulos à tona, lendo versículo por versículo, e certamente será a bênção de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Queridos, terminamos por aqui. Não esqueça, INTEPRE, o Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião, comunicando excelência à sua vocação. Te espero na próxima aula.